Atualmente é professor de Direito, deputado estadual por 3 mandatos. Em 2002, foi eleito deputado federal. Nas eleições de 2008, foi o vereador mais votado de Fortaleza, com um total de 14.917 votos. Para o mandato de 2013 a 2016, João Alfredo ficou em terceiro lugar, com mais de 20 mil votos. Está se candidatando ao cargo de prefeito na cidade de Fortaleza e aparecerá na urna como João Alfredo, fazendo uso do número 50. Às 21 horas, creio que será possível, tendo em vista que o João Alfredo ele é objetivo. Isso é só para ele ser, tá bom? Então, pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas a esse evento, que certamente nos ajudará a adensar as nossas reflexões sobre essa cidade de Fortaleza, tá bom? Então, João, 30 minutos. Bom, boa noite. Primeiramente, João Temer. Segundamente, a gente tem que dizer, pessoal, o tempo todo, até ele cair. E eu depois até vou falar, acho que a gente tem que fazer um debate sobre a questão da conjuntura nacional. Segundamente, muito obrigado pelo convite, não é? Eu sou aluno dessa universidade, com muito orgulho. Fui aluno de Direito da graduação, nos idos de 79 do século passado. Fui monitor, fui presidente do Centro Acadêmico Cláudio Bevilacqua na época da reabertura. Depois fiz o meu mestrado em Direito, na área de Direito Ambiental, e agora estou fazendo o doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente no Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, que é um programa interinstitucional e interdisciplinar. Envolve universidades do Nordeste, envolve vários cursos aqui da UFC. Então, assim, eu me sinto sempre da UFC, né? Esse ano eu votei pro DCE, pessoal. É uma coisa, é verdade. A última vez que eu tinha votado era 80, pessoal. Esse ano eu votei chapa 13, foi mais. 30, né? Eu sabia que tinha um 13. Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que eu queria trabalhar assim com a ideia de três, né? Três aspectos que eu acho que são importantes colocar da conjuntura nesse nosso debate, né? Mas eu queria abrir mesmo, né, antes disso tudo, porque esses três aspectos estão muito ligados aos pontos programáticos, a uma questão que eu não sei se tem sido observado em outros debates, mas que eu não tenho visto aparecer nas apresentações das outras candidaturas. Tá? Eu falo desse momento em que a gente tem um governo que nós consideramos ilegítimo, né? Fruto de um golpe, que é um golpe institucional, mas que tem um dado, que é um dado que tem um reflexo muito grande, um reflexo brutal, eu diria, nas contas públicas dos municípios e dos estados, se houver a aprovação, de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC 241, tá? Que está em tramitação no Congresso e que congela, eu li a PEC, por 20 anos, né, os gastos públicos. Tá? Na verdade, há apenas uma correção pela inflação, tá certo? Mas há uma economia, né, desses recursos públicos para bancar o pagamento dos juros da dívida, tá? Que já, vamos dizer, já cobrem, usar essa expressão, né? Quase 50%, algo em torno de 50% do orçamento. Tá? Então, assim, todas essas propostas que são apresentadas aí, né, por todas as candidaturas, inclusive as propostas que nós vamos apresentar, tá certo? De um modo mais geral, elas estão ameaçadas por isso, né? por conta de um congelamento, e eu até considero, tem um debate no direito, mas é um debate importante, né? Que seria uma norma inconstitucional. Porque, na verdade, essa norma, mesmo sendo uma emenda à Constituição,
tá certo? Ela praticamente rasga algumas conquistas importantes, dentre as quais, por exemplo, para não me estender muito, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Tá? Então, se a gente pensar que uma parte dos recursos do município são transferências federais, tá certo? Há essa ameaça real, essa ameaça concreta, tá certo? Que poderá inviabilizar, além evidentemente, da questão dos concursos públicos, além, evidentemente, da questão do reajuste do salário dos servidores. Essa universidade mesmo, antes da PEC 241, teve um corte brutal, não é? Nos seus recursos. Né? Então, isso não é pouca coisa. Eu tenho dito, né, que esse dado da conjuntura nacional é mais importante ainda do que a própria eleição municipal. Não é? Ou seja, o envolvimento, eu acho que todos os candidatos, e a candidata para usar a questão de gênero, a Prefeitura de Fortaleza, deveriam estar se mobilizando com as suas bancadas, tá certo? Pelo menos, eu não diria, nem todos têm essa vontade de derrubar o Temer, como a gente tem, mas pelo menos para barrar a aprovação dessas propostas. Eu não estou nem falando aqui da reforma trabalhista, né? Eu não estou falando aqui da reforma previdenciária, eu não estou falando do PLP 257, né? É uma pauta, é um saco de maldades impressionante. Eu estou falando da PEC 241, tá certo? Que ela é a PEC que atinge isso. Então, essa é a abertura, né? Então, fora Temer, não é uma palavra vazia de conteúdo, não é simplesmente uma palavra de ordem a ser gritada numa passeata. Não. É um ato de legítima defesa, né, do povo brasileiro, das maiorias sociais, de toda a classe trabalhadora, de todos aqueles que efetivamente, tá certo, querem manter o pouco que nós temos de estado de bem-estar social, o pouco. Né? Nós somos um país extremamente desigual, mas não desconsidere a possibilidade de nós vivermos uma regressão social, tá certo, quase que centenária, né? Sempre lembro isso num debate, num dos atos que teve, tá certo, um jovem militante dizer que nem a ditadura militar, com a força das armas, teve a coragem de rasgar a CLT. Tá? Não que a CLT seja linda e maravilhosa, entendeu? Mas a CLT é como se ela fosse um patamar, entendeu? Vamos pensar aqui nesse patamar onde nós estamos, sobre o qual os sindicatos negociam, né, com os patrões. Você tira isso, você vai negociar do zero. Ainda mais numa situação de desemprego, de recessão, que a gente... Bom, esse é o primeiro ponto. Mas quais são as três questões, né, que eu coloco, tá certo, que estão ligadas à conjuntura e que acabam, vamos dizer, influenciando o contorno geral do programa. O nosso programa foi um programa debatido e definido em espirais, né, foram círculos de debates, né, onde nós tivemos a participação de movimentos sociais, nós tivemos a participação de professores, inclusive de laboratórios aqui dessa universidade, que contribuíram para essa elaboração. Né? O lema que nós estamos usando é a fortaleza que resiste. Né? Essa resistência, portanto, acaba tendo esse duplo aspecto de uma resistência mesmo contra o golpe, contra esse governo usurpador, mas também as resistências que existem na cidade. Né? Então, se a gente pensar, a Mara estava aqui há pouco, né? E a própria Ângela também, militante da causa da criança e do adolescente, né? Há muita resistência que é levada à frente pelo Fórum desse ano. Nós estivemos juntos em muitos momentos na Câmara Municipal para impedir que fosse reduzido o orçamento criança, né, nessa última gestão. Então, essa ideia da resistência é uma ideia que é muito cara para a gente, porque nós compreendemos, tá certo, que são essas resistências, né, desses movimentos sociais, populares, ecológicos, ambientais, de mulheres, LGBT, de moradia, não é? São esses movimentos que trazem, tá certo, o aporte para a gente apresentar um programa que se contrapõe, né, aos interesses do capital, que vai ser a segunda parte da minha fala. Então, quais são os três aspectos da conjuntura que eu queria destacar aqui para vocês? Claro que quando a gente escolhe alguns pontos, a gente é uma escolha arbitrária, né? Então,
É verdade que assim, nem tudo cabe nas caixinhas, eu já aprendi e falo isso para meus alunos a vida toda, né? Mas é apenas para a gente tentar organizar. Eu sou um pouco caótico, então tentar um pouco organizar, inclusive a minha própria fala aqui. Né? Eu tento me organizar no próprio caos. Então, o primeiro aspecto é exatamente o da conjuntura socioambiental planetária e os seus impactos na cidade de Fortaleza. Né? Estava conversando agora com o professor Fernando e o Rafael, e a própria Ângela, que essa minha pesquisa para o doutorado está muito ligada à questão da água. Né? E aí colocava um aspecto que eu acho que é um aspecto importante, que é uma linha de corte que tem sido considerada, que é o ano de 2007. O ano de 2007 foi quando o painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, né, que é um órgão da ONU, na verdade, que reúne pesquisadores do mundo todo, das diversas áreas de conhecimento, que trabalham a questão das mudanças climáticas. Então, você tem economia, ciências sociais, medicina, obviamente também, e principalmente as ciências ambientais, a climatologia, a geografia, etc., tá certo? Para fazer uma análise desse processo, tá certo, de mudança no clima. Né? Então, em 2007, saiu o 4º relatório do IPCC. E esse relatório ele tem uma importância, vamos dizer, ele é um ponto de inflexão muito importante, por uma razão muito simples. Foi a primeira vez que o IPCC deu com 90% de segurança que nós temos efetivamente uma mudança, um acréscimo da temperatura média da Terra, tá certo? Que cresceu quase 1 grau Celsius, em um século aproximadamente, e que essas mudanças estavam ligadas a atividades humanas, atividades industriais, agropecuárias, de energia, de transporte, pela queima dos chamados gases de efeito de estufa, e que nós já estávamos entrando na era das mudanças climáticas. 2007 tem quase 10 anos disso. O que é que isso quer dizer? E o que é que isso impacta para cada um de nós? Né? O professor Carlos Nobre, no filme do Greenpeace, ele fala exatamente isso. Não haverá uma parte desse planeta que não será atingida. Né? E que o que acontece com relação a isso é que aqueles fenômenos climáticos já existentes, eles se tornam mais intensos e mais recorrentes, mais severos. Né? Então, onde tem tornado nos Estados Unidos? A ocorrência de tornados passa a ser maior e mais forte. Aonde tem enchentes? Tá? Aonde tem seca? É onde nós nos situamos. Né? Nós estamos no 5º ano de seca. Então, veja, nós vivemos, portanto, em era de mudanças climáticas. 2007, esse aviso foi dado. Depois nós já tivemos o 5º relatório, 2, 3 anos atrás, tá certo? E, no entanto, as políticas públicas, elas desconsideram isso. Tá? Quando você tem uma termoelétrica que ela consome o equivalente a 500, 600 mil pessoas em termos de consumo de água, e que esse consumo é subsidiado pelo Estado, ou seja, pelo cidadão através dos impostos, tá certo? Isso é desconsiderar completamente isso. E aí quando você tem, e aí isso interessa ao município de Fortaleza, ao cidadão e à cidadã de Fortaleza, quando você tem as medidas que são tomadas, tá certo? Elas são tomadas em cima das famílias, em cima das pessoas, dos consumidores individuais. Tá? Não há uma mudança nisso, pelo contrário, o governo do Estado aprovou um projeto de lei para reduzir tributos para atrair mais termoelétricas. Uma loucura, está entendendo? Assim, o grau de irracionalidade no meio de uma seca, no meio de uma situação de racionamento, que nós ainda vivemos um mundo da fantasia, porque o Castanhão está baixando, e que o pessoal que está no interior e nos bairros mais pobres já sente isso. O que é que isso tem a ver com o nosso programa? O nosso programa ele tem um corte socioambiental e ecossocialista. Né? Esse é um paradigma que está ligado ao nosso programa, tanto do ponto de vista da questão da solarização das casas, da proteção das nossas áreas verdes, de um cuidado maior com a vegetação, da questão da mobilidade urbana, como uma relação diferenciada com o governo do Estado. O governo do Estado não pode fazer esse tipo de política de recursos hídricos sem consultar o povo de Fortaleza. Como
A CAGES é estadual? É, mas ela é uma concessionária do município. Tem um contrato com o município. A mesma água do Castanhão que vem para Fortaleza vai para o Pecém. Tá? E a gente já vive, portanto, um conflito distributivo de água que requer uma posição do município. A nossa perspectiva, portanto, tá certo? Que é a perspectiva da economia ecológica, a ecologia, a economia se submete à ecologia. Tá? Então, isso aí é algo que é importante a gente ressaltar. O segundo aspecto, a gente pode colocar aqui nesse momento, é um aspecto, vamos dizer, que está ligado à questão dos direitos, da desigualdade social. Acho que foi interessante, eu vou até a fala inicial, o documento feito pelo próprio observatório, né? Esses dados que o professor Fernando apresentou e também foram complementados nesse enfoque mais voltado pela criança e adolescente, pelo Fórum DCA, até me permite passar um pouco mais rápido nessa parte de conjuntura, né? Ou seja, nós temos, tá certo, do ponto de vista social, uma das cidades mais desiguais do mundo. Tá? Evidentemente, nós não desconsideramos isso, que essas questões estão muito ligadas a uma conjuntura econômica, global, globalizada, ou mesmo nacional. Mas uma gestão que é de esquerda, que tem uma perspectiva anticapitalista e socialista, ainda que a gente não vá construir o socialismo a partir, vamos dizer, do município, tá certo? Ela coloca a vida na frente do lucro. Tá? Ela tem uma outra perspectiva, um outro olhar. E aí, quando eu vou falar sobre isso, tá certo? Eu tenho que pensar quais são os setores do capital que se relacionam com o poder público municipal. Tá? Basicamente, imobiliário, transporte e lixo. Alex, né? Imobiliário, leal, beleza. Tá? São esses que estão. Setores que, nas duas últimas gestões, gestão do PT com a Luiziane, gestão do PSD, PDT, PFG, né? Partido Ferreira Gomes, acho que seria melhor, né? Roberto Cláudio, está entendendo? Elas são gestões que não tocaram nesses interesses. Esses grandes interesses foram antigos, né? E aí a gente está acompanhando, eu vou olhar muito ali para a Sandra e para o Rafael, porque a gente está acompanhando muito a votação de uma nova lei de uso e ocupação do solo que regulamenta o plano diretor. O plano diretor, que a Luiziane teve um mérito no seu primeiro mandato, se você reconhecer os méritos. Retirou um plano que Joraci Tirino tinha apresentado, né, sem debater com ninguém, e apresentou um outro plano através de um processo de participação popular muito grande. Teve congresso da cidade, das regionais. Depois que isso foi terminado, a Câmara debateu, não era vereador ainda, mas eu participei de audiências públicas em 2008. Vamos dizer, esse novo plano, claro que teve um treino que a gente sabe que se tem na última hora da votação, mas muitas questões apresentadas pelo movimento de moradias, pelo movimento ambiental, pelo movimento de patrimônio cultural e tudo mais, foram incorporadas para esse plano. Aliás, o plano vem da esteira de outra lei importante, que é o Estatuto da Cidade. Não é? E traz instrumentos importantíssimos. Veja, esse plano demandou uma regulamentação, desde 2009 para cá. A Luiziane não regulamentou, o Roberto Cláudio regulamentou no que interessava ao capital imobiliário. Outorga onerosa de uso, tá certo? Flexibilizou o licenciamento ambiental, e aquilo que era o principal instrumento que poderia, vamos dizer, ter uma mudança mais profunda na questão da moradia da cidade, que é uma belíssima invenção, que são as zonas especiais de interesse social, as EIs, não foram regulamentadas. Eu acompanhei 2 conflitos à época da gestão da Luiziane. O conflito no Serviluz, onde a comunidade
se chocou com a prefeitura, porque a prefeitura queria impor a forma como seria a eleição e a organização do Conselho Gestor e o servidores organizado naquela época, principalmente pelo MCP, Movimentos Conselheiros Populares, resistiu a isso. E quando foi debater as leis do Lagamar, quando tinha no decreto um artigo que, quando fosse obra da Copa, não valia as leis. Alguma coisa mais ou menos dessa forma, né? Passou-se, tá certo? Quando veio com o Roberto Cláudio, né? Agora, aos 40 minutos do segundo tempo, né? Agora em junho, é formada uma comissão para regulamentar as leis, ou seja, já nos 6 últimos meses do mandato dele. Tá? Grave a isso é o fato de que, tá certo? Nessa nova lei de ocupação do solo, eles criam perspectivas de assentamentos ou reassentamentos em função de remoções, o que contraria completamente a lógica das leis, que é exatamente garantir essa moradia. Então, esse aspecto que eu estou falando dos direitos, tá certo? Dessa desigualdade, eu estou colocando a questão da moradia, né? A moradia vinculada, tá certo, a um direito que não é respeitado em Fortaleza, aonde mais ou menos 40% da população habita em condições subnormais. E esses dados que foram levantados aqui, tanto pelo Fernando como pela Mara, e que estão bem detalhados no trabalho do Comitê de Prevenção, né, dos Homicídios contra a Adolescência, que o Renato Roseno coordenou lá na Assembleia, mostram aonde se encontram essas mortes. Né? Então, e essas mortes também se relacionam com outro aspecto, que é o aspecto da educação. Esses adolescentes que foram mortos, 74% estavam fora da sala de aula. Então, só para a gente entender como essa questão da moradia, tá certo? Nesse primeiro dado, que se relaciona com o capital, tá certo? Quem manda no uso do solo urbano de Fortaleza é o Sinduscom. É o Sinduscom. É o Sindicato dos Construtores. Tanto é que quando leis novas foram apresentadas à Câmara, tá certo? A legalização, como é que eles chamaram, meu Deus do céu? Cidade Legal, programa Cidade Legal, que é exatamente para regularizar todas as ilegalidades de licenciamento, de alvará e tudo mais. A secretária vai apresentar e está lá junto com ela, acompanhando o presidente do Sinduscom. Tá? Se a gente vai para o setor de transportes, quem manda é o Sindônibus. Quem controla o sistema é o Sindônibus. Né? Os terminais, quem fiscaliza. E aí, inclusive, é uma coisa tão... que a gente fez esse debate, né, nessas nossas experiências colaborativas, né? E a gente chamou pessoas, o professor Bosco, que é aqui da UFC, nós chamamos uma pessoa do próprio Simpro, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que o pessoal chama de queimar a parada, né? Quando o motorista não para na parada, né? Queimar a parada, né? Por que ele queima a parada? Por conta da única fiscalização que ele tem que cumprir, que é o horário que é controlado pelos fiscais dos ônibus. Tá? Motor, abarrotado de gente, né? Lata de serviço, não tem nenhuma questão. E você não tem o controle sequer da tarifa, porque a única coisa que existia para você ter um espelho, né, que seria uma companhia de transporte coletivos, tá? Você não tem mais. Então, isso, quem são os custos são eles. E, portanto, em cima disso, eles discutem da tarifa. A Luiziane manteve a tarifa baixa porque ela isentou o ISS. Né? Isso é 20 milhões de reais a menos para os cofres públicos, a mais para os cofres privados dessas empresas, tá certo? Com relação a esse ISS. Tá? E o terceiro segmento é o setor do lixo. Está aqui o Alex, que participou lá na CARES do debate com a gente. Tem uma empresa que há cerca de 20 anos, mais ou menos, tá certo? Uma única empresa chamada Ecofox, de um grande grupo econômico chamado Marquise, que ainda tem um monopólio. Tá? Que ainda tem esse monopólio. Tá? E aí nós não temos aqui uma coleta seletiva, né, que possa também ter um lado social, que é, vamos dizer, a melhoria da qualidade de vida de um segmento que talvez seja o segmento mais abandonado pelos poderes públicos.
até porque são muito parecidos, que são os catadores e que são os moradores de rua. Uma parte dos moradores de rua também fazem catação, uma parte faz catação de lixo. Né? E aí se cria uma situação tão absurda que até uma coisa boa, que é a coleta seletiva, as pessoas separam o seu lixo em casa, levam para o ecoponto. Esse ecoponto podia ser associado a uma associação ou a uma cooperativa de catadores, mas o que é que acontece? Na verdade, é a Marquise de novo. Quem pega aquele lixo já separadinho e leva para a indústria de reciclagem. Tem de novo. Tá? E os catadores são tratados em Fortaleza como um problema de assistência social, até de caridade quase, né? Que é o que a gente vê hoje na cidade. Então, esses setores não foram tocados nessas gestões. De maneira nenhuma. Ela se relacionou. Então, a primeira vez que a gente se apresentou como candidato, a gente dizia, nós não temos compromisso com o capital. Nós não temos. Não são eles que numa gestão de esquerda, popular, democrática, tá certo, ecossocialista, que defende os direitos, que vão mandar. Não, que a gente não vai ter que conviver com eles. Claro, é óbvio. Como é que você não vai conviver com o setor imobiliário? Claro. Mas não são eles que vão dizer como é que vai ser o licenciamento ambiental no Alvará. Não são. Não são eles que vão dizer onde é que vai construir e onde é que não vai construir. Né? Essa nova lei de ocupação do solo, ela cria mais zonas ligadas ao que eles chamam de zona de dinamização urbanística, tá certo? Que inclusive sufoca, né, áreas ambientais e áreas do patrimônio histórico. E nenhuma ZEIS nova é criada. Nenhuma ZEIS nova é criada. Como também nenhuma foi regulamentada durante todo esse período. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, que eu acho é importante colocar, nessa parte da desigualdade, eu tratei dessas três relações, evidentemente que, assim, tem outros aspectos, eu assino embaixo todas as propostas do Fórum da Criança, eu, inclusive, acho que nós podemos replicar no município a ideia de um comitê de prevenção à morte de adolescentes. Acho que a universidade tem um papel importantíssimo. A gente tem que na verdade, fazer esse enfrentamento da questão da segurança sob outro prisma. Nós estamos perdendo esse debate na sociedade, não à toa que o candidato um é policial, o vice do outro é policial. O tema da segurança é visto unicamente sob a perspectiva dos armamentos da guarda. Eu fui dar uma olhada no orçamento, um dos setores que mais cresceu, em mais de 100% no orçamento, tanto na gestão da Luiziane como do Roberto Cláudio, foi o de segurança, foi o da Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi militarizada, gente. Tá? Alguém de vocês aqui, além de mim, estava no Cocó, em 2013? Vocês devem conhecer o Gustavo Mineiro, né? O Mineiro me liga de madrugada e João Alfredo corre para cá que o batalhão de choque chegou e está expulsando a gente. Isso acho que 8 de agosto de 2013. Não era o batalhão de choque, gente. Era o Grupo de Operações Especiais, o GOI, da Guarda Municipal. Mas é qual batalhão de choque? A Guarda Municipal ela tem uma estrutura hierarquizada. Tá certo? E agora, para terminar isso tudo, é o armamento da Guarda. E aí você vai ver o que está acontecendo hoje na periferia, né? Ontem a gente esteve lá no Bom Jardim, na praça da igreja do Santa Cecília, né? Onde os meninos fazem o rolezinho, e aí o negócio é pancada, é violência, né, da polícia em cima deles, né? E a criação desse pelotão especial é um negócio maluco, gente. Está dito lá, foi criado pelo Luiziane. E depois foi ampliado pelo Roberto Cláudio. Né? É exatamente para reprimir movimentos sociais, a mesma lógica de um batalhão de choque. O enfrentamento dos movimentos, moradia, as manifestações e tudo mais. Tá? E por último, para concluir, tá certo? E aí não deu para abordar tudo, mas aí vai o debate, né? É a questão da participação popular, tá? Que eu acho que é a democracia, né? Assim, junho de 2013 questionou muito a representação popular. Tá?
a chamada democracia representativa. Né? E questionou numa frase que tinha também a sua negação. Me representa, ou então, não me representa. Tá? Então, assim, o Suel, né, que estava no qualquer, o Suel subiu e se agarrou numa árvore lá no dia que iam cortar o cocó. Então, todo mundo gritou embaixo, me representa. Então, a representação é algo que você diz assim, alguém está, vamos dizer, representando o que você pensa, o que você sente, o que você defende. Tá? No entanto, a democracia representativa, no Brasil principalmente, né, ela se esvaziou completamente. Por quê? Porque os eleitos se descolam, né, do verdadeiro soberano que é o povo. O povo que é o soberano. Entendeu? Então, fazem, dizem o que pensam. Eleger um prefeito não é dar um cheque branco, entendeu? Não é dar um poder absoluto. No nosso entendimento, do ponto de vista democrático, as grandes obras deveriam ser plebiscitadas. Não é pesquisa de opinião pública, não. Porque pesquisa de opinião pública é muito passivo, né? Plebiscito não. Plebiscito prevê debate, né? Enfrentamento de posições, discussão sobre o que se está propondo. Então, obras assim como Aquário, né, obras como a Viadutos e tudo mais, numa gestão democrática, seriam efetivamente plebiscitadas. E aí, para fechar mesmo, tem uma experiência importante, né, que começou com o PT em Porto Alegre, não começou com o PT em Porto Alegre, se eu não me engano, começou em Lages, em Santa Catarina, ainda na época do MDB, e depois em Porto Alegre, com a gestão do Olívio, ela tomou uma forma que acabou se estendendo para o Brasil todo, que é o orçamento participativo, que o Roberto Cláudio acabou. E que teve uma experiência importante aqui em Fortaleza, nós não podemos negar. Mas se qual era vamos dizer, a falha do sistema, né? Qual era onde é que estava o problema do orçamento participativo? Era exatamente na execução. Né? Você tinha uma assembleia, nas comunidades teve isso, foi um processo muito interessante. Se votava ali as propostas, mas nós sabemos que o orçamento também é execução. E a execução, né, se dá pela prefeitura, e muitas vezes a prefeitura, né, através de projetos da própria Câmara, tá certo? Ela vai, tá certo, mudando, né, o orçamento, né? Vai mudando as rubricas, né? E vai fazendo o remanejamento, né? E muitas vezes não se aplica. Né? Inclusive o pessoal diz assim, o dinheiro foi desviado, né? Não é bem o dinheiro foi desviado, né? O dinheiro voltou, não é bem que o dinheiro voltou, né? É que na verdade você não aplicou no ano fiscal, né? E aí perdeu aquilo ali, aquilo volta para o outro ano e tudo mais. Então, na nossa ideia, já vou fechando aí, 5 minutos está aqui ainda, eu já diminuí. Vou já. Que é a ideia de um orçamento participativo que ele seja até a sua execução. Ou seja, que possa haver um acompanhamento. Aquilo mais ou menos, tá certo, que de alguma forma o SEDECA faz, o Fórum DCA fazem, né? Em termos de orçamento criança. Né? Que é exatamente você acompanhar a aplicação dos recursos mês a mês. Né? Ou pelo menos trimestralmente, que é quando eles apresentam lá na Câmara. Então, você fazer esse acompanhamento permite, entendeu, um controle da gestão, não só na votação do orçamento ou depois na discussão da prestação de contas no ano seguinte. Não, durante a própria gestão. Então, eu imagino mais ou menos uma ideia de que nesse processo das regionais, né, você tem secretarias regionais. As secretarias regionais, a ideia de regionais, aqui se chama de regionais, não obstante se chama de subprefeituras. A ideia de descentralização, está corretíssima a descentralização, entendeu? O problema é que as regionais se transformaram, vamos dizer, em cargos fisiológicos para atender vereadores, para atender cabos eleitorais. Ela tem que ter uma outra lógica. Ela tem que ser uma prefeiturinha ali daquela região, e ela sendo uma prefeiturinha ali daquela região, ela ter conselhos populares que funcionem, e pelo menos uma ou duas assembleias populares. Tá? E aí eu vou dizer uma coisa que aqui eu tenho que dizer, porque eu falei, ela não pode se mentir, talvez ela queira desmentir. Né? Quando eu ainda era amigo da Luciane, a gente ainda estava todo mundo no PT, eu dei essa sugestão a ela, eu digo, Luciane, faz o seguinte, uma vez por mês vai para um bairro de Fortaleza,
junta o povo todinho no ginásio, leva todos os secretários e ouve o povo. Ouve o pessoal criticar e tudo mais, e os secretários se submeterem a essa crítica. Você sabe quem fazia isso? O Chávez da Venezuela. Né? Ele meio, hoje já vejo, inclusive acabou com ele e tudo mais, mas o Chávez fazia isso, ele fazia a gravação dos programas Fale com o Presidente, que era desse jeito, ele ia para uma cidade, ia para um bairro, tá entendendo? Estava os ministros dele tudinho numa mesa, e mandava o povo falar. O povo criticava ele, e chamava a atenção, brigava, aquele jeito dele, né? Que era meio autoritário mesmo, mas brigava e tudo mais, mas a partir dessa perspectiva. Eu estou falando isso porque você pode tanto fazer isso, como pode usar os meios eletrônicos para ter mais participação popular, para ter mais controle da sociedade sobre as políticas públicas. Nós não podemos mais administrar da forma como se administra, de costas para o povo, tá entendendo? No máximo se relacionando através dessa política de clientela, dessa política fisiológica. Mas a gente tem que ter processos de democracia popular mais, vamos dizer, vitais. Então, são ideias gerais, tá certo? Que surgiram nesses debates, evidentemente, que acabei não aprofundando uma série de temas, mas é que eu acho que são essas premissas, tá certo? Que elas fundamentam o nosso programa de governo. Está aqui o nosso programa de governo, tá certo? Ele não é lindo e maravilhoso, não é a coisa, né, mais importante do mundo e tudo mais, mas foi um debate, tá certo? A gente usou como base o programa do Renato de 4 anos atrás, houve uma atualização, nós debatemos, eu perdi até a conta, a Soraya já foi embora, a Soraya sabia disso aí tudinho. A Soraya ainda está aí? Não, né? Já foi. Tu lembra? 12 foi? Foram 12 debates, a gente tem 91 páginas. Aí quando o pessoal da assessoria foi dar uma olhada nos outros candidatos, o do Roberto Cláudio tinha 5 páginas. Não é engraçado, né? Porque veio uma formalidade, para dizer que registrou um programa lá, entendeu? A gente não, a gente teve um cuidado, inclusive porque isso aqui, quem está na academia sabe disso, quando você escreve, né, e você publica, você se submete à crítica, né? É evidente, mas você se apresenta, né? Quando você não escreve, sempre fica aquela coisa, né, de aquela opinião e tudo mais, e vai e refaz, né? Teve até um presidente da República que disse, esqueçam o que eu escrevi, esqueçam o que eu disse, né? Mas eu acho que isso aqui está para a gente. Então, numa perspectiva, tá certo, de uma gestão popular, a gente tem uma base para poder construir esse programa. E esse programa está no nosso site, joaofreire50.com.br, à disposição de vocês para criticar, para melhorar, para adendar, tá certo? Que a gente acha que sempre pode melhorar, mas a gente acha que aquilo que aquelas nossas premissas que eu falei no início, não. Elas são, vamos dizer, imexíveis, né? Elas são a base, né, de uma gestão de esquerda, democrática, popular, socialista, ecossocialista, comprometida com os direitos humanos, como é que a gente está apresentando para vocês aqui. Obrigado, desculpe se eu me estendi um pouco mais. Posso pedir café quente agora? Porque às vezes o pessoal traz de café na hora que eu estou falando, ele esfria. Posso? Alguém pode pegar o café ali fora. Essa missão de cortar, de controlar tempo é horrível. Você ultrapassou muito pouco, nada grave. E eu compreendo que a possibilidade de falar tudo era impossível, mas eu acredito que agora as perguntas elas também permitirão que se aborde algumas questões mais específicas e que vêm da demanda de quem está nos assistindo, tá bom? Então, eu vou selecionar 5 aqui, tá bom? Antes disso, eu queria perguntar ao professor Fernando, do Observatório de Políticas Públicas, se ele quer formular alguma pergunta, algo a partir dessa visão do Observatório como um órgão de controle externo. Pode ser, pessoal? Vocês permitem isso? Assim. Vamos lá. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Eu queria pedir permissão, porque
sorteio, mas eu coloquei aí dentro, espero ser sorteado. Mas, João Freire, obviamente a sua candidatura é uma candidatura progressista, candidatura com visão socialista, no capitalismo selvagem que nós vivemos, e como fora tem aí, que aprofundou esse liberalismo até suas últimas consequências. Cada dia nós temos mais notícias bombas, né? Então, seria, digamos, uma administração, mesmo na esfera municipal, que sofreria, obviamente, terrivelmente, as injunções da política nacional, né? Passando pelo Estado. A minha questão, na realidade, seria, eu tinha preparado outra, mas no final até que você respondeu, que era a questão da governabilidade, né? Que é uma questão muito séria no Brasil nos últimos tempos. Nós saímos do impeachment e todo o presidente está aí sendo submetido a impeachment e é uma situação complicada nos estados e municípios. Obviamente que você falou na questão da participação da população, de toda essa questão de ouvir a sociedade, de comitês, etc. Mas você sabe que existe a camisa força da Câmara, não é? Então, a camisa de força da Câmara é que não necessariamente os vereadores são eleitos, grande parte são eleitos pelo poder econômico, teriam que validar suas propostas. Como é que você imagina que você poderia, digamos, criar uma estratégia, estruturar alguma coisa no sentido de tentar minimizar isso e passar as suas propostas na Câmara? Porque certamente a sua composição na Câmara será uma composição popular, né? E talvez minoritária. Então a primeira pergunta, quer dizer, essa pergunta é só uma, viu, pessoal? Mas é uma misturada com a outra. É o seguinte, a questão da governabilidade. E outra é, como é que nessa perspectiva da governabilidade, numa cidade... Está me ouvindo? Desculpa. Numa cidade tão desigual como Fortaleza, né, que se você pode pegar Fortaleza e colocar aqui, desde os países mais pobres da África até países da Europa Central, certo? Como é que você pode governar Fortaleza dando atenção tanto a ricos como a pobres? Essa é uma questão seríssima, né? Então, só isso, tá? Obrigado. Só isso. Leio mais 4, pessoal. Vou pegar com vocês. E aí, você tem 10 minutos para responder? Melhor? São 3 blocos de 5 perguntas, tá bom? É muito? 4, então? Questões aí, Professor André Ferreira, aqui da UFC, o que você acha de um candidato que coloca como centralidade no seu programa a segurança pública e tem como principais apoiadores os grandes empresários da segurança privada? E quais as suas propostas para esse setor? Aura, não é professora da UFC. Eu não estou sendo seletiva, viu? Qual o seu posicionamento sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o Lula? Ivana, professora do município de Fortaleza. O que você pensa sobre... O que você pensa sobre a proposta de alteração de aposentadoria especial dos professores pelo governo?
Vitor, estudante de engenharia mecânica da UFC. Ali que ele está respondendo. Acho que é mesmo. Candidato, qual a sua proposta para a otimização do esporte no tocante à diminuição da violência? Então, pessoal, começar aqui com o nosso professor Fernando, né? Ele coloca a governabilidade em dois aspectos, que eu achei muito interessante: a governabilidade política e a governabilidade social, né? Evidentemente, assim, eu tenho muita clareza, né, que uma zebra que eu chegasse a ganhar as eleições seria um processo de mobilização social muito forte, né? Vamos dizer assim, não se ganha uma eleição num campo de esquerda, tá certo? Numa situação de normalidade, aspas, normalidade, né? De uma eleição a frio, né? Nessa perspectiva, eu acho que a gente tem que ver dois aspectos, tá certo? No aspecto político, né, Câmara? Eu, que fiz mandato estadual e federal, e estou terminando o meu segundo mandato de vereador. Evidentemente que essa é uma relação que se deverá ter, institucionalmente, quer eu goste ou quer eu não goste dos vereadores que estão lá, eles têm uma legitimidade. Pode ter comprado? Pode, mas se não se comprovar isso e não houver a cassação, eles serão vereadores legítimos, independente, inclusive, do tamanho do voto que tiverem, tá? Os 43 que estão lá. Então, eu acho que a melhor relação que você pode encontrar, vamos dizer, para você impedir o fisiologismo, para impedir uma relação viciada, é transparência e participação popular. Tá? É uma coisa muito interessante, assim, outro dia eu fui até desse governo aí, eu fui para uma reunião, alguns 2, 3 anos atrás, eu acho, com o secretário de Finanças, e eu achei tão interessante que o gabinete dele era no meio de todo um vão, né? E não era fechado, era de vidro, entendeu? Então todos os servidores sabiam quem estava conversando com ele. Então uma coisa interessante talvez fosse, tá certo? Um gabinete de prefeito sem porta, sem ocultação, tá entendendo? É vidro na porta, você sabe quem está entrando para falar com o prefeito. E eu já faço um pouco isso na Câmara. Tá entendendo? Como é que eu faço? Como eu sou escolado na história, se alguém chegar para mim e dizer assim, doutor, queria um particular com o senhor. Quando a pessoa pede um particular, eu já sei que é um pedido, que não pode ser feito publicamente. Aí o que é que eu digo para essa pessoa? Não tem particular comigo, eu sou uma pessoa pública. Pode falar na frente de todo mundo. Aí, se é uma coisa legítima, poderá ser falado. Se não é, certamente não será falado, entendeu? Então, eu acho que a transparência, a agenda aberta, tá entendendo? As pautas colocadas, elas evitam esse tipo de relação viciada. O segundo aspecto, eu acho que é a participação popular. Eu acho, mesmo um vereador de direita, ele demandar alguma coisa do bairro que ele representa de forma legítima, tá entendendo? Eu não vejo problema nisso. Tá? Se ele não vai trazer, vamos dizer, alguma coisa de ganho por trás, mas é legítimo, ele representa um bairro, entendeu? Eu acho que, inclusive, nós estamos tendo uma experiência interessante no pessoal de ter uma candidatura de bairro, assim, bem bairro mesmo, que é a Lenzinha do Bom Jardim. Mas é um bairro de uma outra perspectiva, uma perspectiva da luta pela moradia, da luta pela saúde, da luta pelo meio ambiente, mas ela está localizada ali, entendeu? Então, eu acho que a participação popular, o orçamento participativo, conselhos populares, podem dar esse equilíbrio, tá certo? Que podem impedir essa relação. E não há problema nenhum um vereador, um prefeito perder uma votação. Não há. Acho que tem que ser colocado isso, inclusive, para a população. Para a população, inclusive, acompanhar votações. Tá? Eu acho que, eu já fui deputado estadual e deputado federal, o legislativo que é mais sujeito à pressão popular é o municipal. É o municipal, é o que está ali mais perto. Entendeu? Onde o cara bate ali no vidro e, eu quero falar com ele ali, entendeu? Aquela coisa muito perto ali. Então, isso
Eu já vi outras votações lá. Votações, quando tem uma boa pressão popular, a chance da gente ganhar é boa. Né? Às vezes não ganha, mas a chance é boa. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Eu acho que isso aí. Do ponto de vista da desigualdade, né? Nós temos a Noruega, né? Que está lá no Meireles, Noruega, né? O melhor IDH do mundo está no Meireles, né? Nós temos o Níger, no Pan-Americano, e nós temos 72 bairros abaixo do Níger, né? Que é o pior IDH, né? Evidentemente que um governo de esquerda, popular, socialista, ele não vai priorizar os bairros que já estão muito bem servidos, né? Aonde, vamos dizer, não há problema de infraestrutura, não há problema de serviços básicos, né? Então, é aquilo que eu aprendi desde a época que eu estava no PT e que a Luísa Erundina, que hoje é a nossa candidata a prefeita, falava de inversão das prioridades. Há que se inverter prioridades, né? Há que se inverter prioridades. Então, quer dizer, entre um viaduto, tá certo, para servir a uma parte da população motorizada, tá certo, e a necessidade de moradia, né, ou a necessidade de crédito e tudo mais, isso aí vai ser colocado. Né? Então, eu acho que isso aí, não existe governo de todos e para todos. Né? Não tem, porque o princípio da justiça é tratar os desiguais de forma desigual. Ou seja, atender mais a quem precisa do que a quem já tem. Né? O André, né? A centralidade da questão da segurança pública. Na verdade, eu acho que elas se complementam, né? Porque tanto a segurança pública como a segurança privada, tanto a demanda pela segurança privada para quem pode pagar, como a segurança pública sendo utilizada para reprimir os movimentos, é a mesma demanda do capital. Né? A mesma demanda do capital. Né? Tanto é que um é capitão e o outro é da empresa privada de segurança. Né? Então, eles estão juntos. Né? E para que essa proposta seja, vamos dizer, aceita, é preciso disseminar o medo. Né? A cultura do medo, o medo na sociedade é muito importante. É muito importante para que haja mais demanda, tá certo, de polícia, de repressão, de guarda armada, tá certo? Essa lógica, essa é a lógica. Tá? Então, nós, na nossa proposta, que a gente discutiu, inclusive com o pessoal que faz parte do comitê pela desmilitarização e tudo mais, né, aos militantes de direitos humanos, é a compreensão que é pelos direitos que você pode resolver. Claro que tem algumas coisas que são puro urbanismo. Né? Então, iluminação, paradas de ônibus iluminadas, as mulheres são as que sofrem mais esse tipo de situação de violência com abandono, ocupação dos espaços públicos, tudo isso, tá certo, são medidas, né, que previnem a violência de forma muito clara. Mas há um dado que é um dado dessa desigualdade, tá certo? Da questão do tráfico, inclusive que foge até a própria situação, a própria atribuição do município. Porque, na verdade, para você resolver isso, você tinha que tomar algumas medidas. Primeiro, legalização das drogas. Legalização e regulamentação. Não é liberação. Liberação não é hoje. Hoje é que é liberado. Você compra qualquer tipo de coisa em qualquer canto, qualquer pessoa pode consumir e consome porcaria até não acabar mais. Está entendendo? Então, isso legalizar é colocar isso na mão do Estado, como teve no Uruguai, entendeu? É regulamentar, é possibilitar o local certo, a fiscalização, o controle da situação e acabar com o tráfico que mata. Olha, eu terminei, algumas pessoas devem ter visto, né? Porque a gente vê essas coisas e se impressiona mesmo velho como eu, a gente ainda se impressiona. Né? O Narcos, né? Você assiste o Narcos, a violência ali na Colômbia naquela época, entendeu? A violência do tráfico, a violência do exército, a violência da polícia, dos Estados Unidos e tudo mais, não acabou. Não acabou. Agora, quantas mortes ali foram ceifadas ali? Qual é a perspectiva que tem um jovem de periferia, a não ser ele ser um funcionário, um varejista do tráfico? Não tem outra saída. Aí você vai pela repressão? Não. Então, o que é que acontece? Você tem boas medidas, mas elas são pequenas ainda para a direção do problema. Cuca é uma coisa boa, foi uma coisa bacana. Você vai para o Cuca, é legal você ver o Cuca. Mas são poucos. São poucos. E ainda tem contenção de recursos, ainda tem corte de recursos.
para os cucas. Ainda tem uma visão de empreendedorismo que querem meter lá, quando o pessoal quer arte, quer cultura, quer esporte, né? Para responder aqui ao João Vitor, quer o esporte. O esporte é muito importante para isso tudo, tá certo? Aí você, então, tem que ter uma política, porque aqui em Fortaleza é assim, né? Fortaleza é uma cidade muito novidadeira, né? Se a gente olhar, algumas outras cidades gostam mais de proteger, a gente gosta da novidade, novidade. Então, cada prefeito que invente uma coisa nova, né? Então, os cucas, aí como a cuca era da Luisiana, então as areninhas. Acho que cada uma dessas experiências podem ser importantes, entendeu? Exatamente para fazer esse atendimento. E essa visão que eu coloquei, que está inclusive no nosso programa, tá certo? Que é a de você ter uma guarda municipal, né, que seja vinculada à promoção dos direitos humanos e que funcione muito na mediação dos conflitos. O dia estava falando comigo, meu, que é de torcida organizada. Ele me disse uma coisa que eu não sabia. Olha, como é que são as coisas? Ele diz assim, o líder dessa torcida organizada no bairro, ele media muitos conflitos. Ele tem uma liderança, porque ele tem um grupo forte, que é aquela torcida organizada, e ele consegue mediar muitos conflitos da comunidade. Você pode ter uma guarda desarmada, treinada, tá certo? Que possa fazer esse processo de mediação de conflitos. As últimas duas perguntas são de conjuntura nacional. Vou começar pela Nivana. Sou contra essa reforma da Previdência toda, Nivana. Não é só a relação dos professores, não. É a relação de colocar o homem e a mulher na mesma situação. Ao contrário daquele que aquele ministro afirmou, a mulher trabalha mais do que o homem, não é o contrário. Então, não tem sentido colocar o mesmo patamar. Você colocar a idade mínima é você condenar os mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo. E é condenar os mais velhos, que com 40 anos de idade vão ter dificuldade, 45 anos de idade, e ainda tem que trabalhar mais 20 anos, tá certo? Para poder ter essa aposentadoria. Então, essa reforma da Previdência, ela é cruel. É uma reforma da Previdência, é uma reforma trabalhista. Então, esse é um governo golpista. Com relação ao Lula, eu fiz, inclusive, porque o que eu penso eu boto na internet, para ser criticado, inclusive, para ser aceito, para ser criticado. O que aconteceu, tem duas coisas. Tem o mérito da questão e tem a forma, tá certo? Olha que eu sou da área do direito, né? Eu sou advogado de formação, sou professor de direito. Eu nunca vi um promotor ou um procurador da República chamar uma coletiva com PowerPoint para fazer a apresentação de uma denúncia contra quem quer que seja. Nunca vi. Ali foi uma espetacularização completa e absoluta, tá certo? Ali foi uma exposição mesmo. Não é? E é interessante porque a UOL entrevistou dois juristas que eu conheço, um é do Rio Grande do Sul, que é o Streck, que é um excelente professor de Direito Constitucional, e o outro é um professor de cunho mais conservador, que fala na CBN, que é o Walter Mayanovich. Né? Todos os dois entrevistados pelo UOL disseram basicamente coisas iguais, ou seja, a mediatização, a espetacularização e o pouco conteúdo. Né? Pouco conteúdo, vamos dizer, técnico, jurídico, né, para a denúncia. Veja, se ele disse que o Lula foi o comandante de toda uma quadrilha, ele teria a obrigação, quem é da área de direito não precisa saber disso, mas quem é da área de direito tem a obrigação de saber, de denunciá-lo pelo crime de formação de quadrilha. É um crime, formação de quadrilha é um crime. Eles não foram denunciados pelo crime de formação de quadrilha. Então, se eu digo que o cara é um comandante de uma quadrilha que fez isso, fez aquilo outro, ele vai colocar. Não colocaram, porque ali foi uma confissão, e quando ele fala em propinocracia, mensalão, petrolão, aquilo é político. É político, entendeu? É óbvio. Quando você joga tudo isso na imprensa, e aí vem um quadro que eu acho que é o principal, você enfraquece a luta contra o Temer, né? O Temer, inclusive, sai de cena, é muito. E uma série de medidas que estão sendo votadas, inclusive essa PEC 241, o pré-sal, que vai ser nacionalizado. Eu sou a favor do pré-sal, nem ser mexido, eu sou socialista, acho que a gente tem que mudar, tá certo, essa coisa das energias fósseis. Mas o pior é você entregar ainda para as multinacionais, elas ficarem, as 7 irmãs ficarem donas desse petróleo, né? Então, para mim está muito claro, a Lava Jato, ela se politizou completamente. Ali é o Moro, aqueles procuradores, a Polícia Federal, é uma politização daquilo, tá? Porque ela fez uma forma seletiva. Se ele cometeu algum crime, tá certo, ele tem que responder por
Agora, se cria uma pressão na opinião pública para até fazer a condenação sem prova. Isso é muito grave, gente. Isso é mais grave que isso. Se isso é feito com Lula, isso se estende aos governos sociais como um todo. Porque você forja situações para condenar. No processo que a gente vive de regressão, né, de fascistização da sociedade, que aonde há uma ânsia de punição, é o que o pessoal chama de Estado penal, de Estado policial, tá certo, e tudo mais, né? Isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser utilizado para barrar manifestações, de alguma forma já é em São Paulo. São Paulo é, inclusive, um laboratório disso com Alckmin. Laboratório disso com Alckmin. Ou seja, todas as repressões que está, as prisões que têm acontecido e tudo mais, né? Aqui também já começa a acontecer. Mas aqui eu acho que tem uma característica diferente, não dá para falar agora, que eu já passei do tempo. Mas eu vou falar depois. Rafael, professor da UFC, qual a proposta mais absurda do seu compromisso? Por quê? O seu concorrente. É, escolher um, né? Cada um tem tem uma que é absurda que ele escolhe uma. O Marcelo Matos, da Economia, da UFC, qual a sua opinião sobre a redução de cargos comissionados? Mara Carneiro, do Fórum DCA, como você pensa a transparência da gestão de Fortaleza? De certa forma, já. Wanda Souto, estudante, há candidato dizendo que o problema da cidade são as regionais. O que você pretende fazer em relação a elas? E, por último, Joaquim, do OPP, UFC. Estudante de administração. Como você encara o plano Fortaleza 2040? Vamos lá. É difícil você falar, mas tem uma que me espanta, tá entendendo? Inclusive eu tive um confronto com ele ontem, que é a questão da redução dos fotossensores em Fortaleza. Não estou dizendo que é a mais absurda não, deve ter outras. Mas a gente acaba vendo as que são apresentadas, né? Armamento da guarda, eu acho um absurdo. Mas veja, Fortaleza é uma das capitais de morte por acidente de trânsito. Né? Quer dizer, esse discurso, eu disse isso, o que eu estou falando aqui, eu falei com o Heitor. Eu tenho uma amizade antiga com o Heitor, porque a gente tem praticamente a mesma idade, tá certo? Então eu conheço o Heitor há uns 40 anos aí. Né? Eu disse, Heitor, você é um médico. Se você for no Zé Frota hoje, você vai ver a situação. Eu fui no Zé Frota uma vez cantar lá, né? Não sei se vocês sabem, eu gosto de cantar. E aí a Bruna Luiza disse assim, vamos ter um pessoal espírita que vai cantar no dia 25, né? As músicas religiosas e tal, vai uma pessoa vestida de Papai Noel, distribuir um kitzinho de coisa e tudo mais. E a gente vai cantar. Eu adoro cantar. Mas é muito triste, gente, você entrar no Zé Frota. A quantidade de pessoas, tá certo? Com as pernas cheias de parafuso. Quando você vai perguntar, tudo é moto, tudo é acidente de moto. Tá? Quem morre, tá certo? É o pedestre, é o ciclista. Né? Há dados, inclusive levantados aqui em Fortaleza, mostram que a Washington Soares, depois que ela colocou os fotossensores, era o local onde tinha mais mortes de trânsito, diminuiu muito. Esse é um discurso para quem, gente? Para quem? Aí depois descobre que o cara tinha 50 pontos na carteira. Está entendendo? É a tal história, me desculpe que eu usava as palavras. O Chico Buarque tinha de tanta genialidade, ele tinha eu me lembro que ele falou isso há algum tempo, ele disse assim, todo governante devia ter um secretário ou ministro do será que vai dar merda? Tipo assim, vamos fazer a reforma da Previdência. Será que vai dar merda? Ah, vamos fazer essa campanha contra os fotossensores. Então, se ele tivesse um assessor para será que vai dar merda? E esse assessor diz, mas então me diz, como é que está a tua situação aí? Tua carteira está tranquila, está limpa? E aí vai fazer um negócio desse, tu vai se expor, então tu tem que estar bem, entendeu? Tem que estar com a ficha limpa aí, entendeu? Porque tu já vai apanhar por conta desse absurdo que é propor o fim do fotossensor, entendeu?
Mas se tu tiver nessa situação, ainda vão dizer que tu está legislando em causa própria. Que defeito, né? Eu estou só colocando isso aí, mas podia ser outros aí. Carros comissionados. Eu anoto e não entendo. Redução de carros comissionados e redução de terceirizações. Tá certo? São duas coisas importantes para a gestão. Concurso público para ter acesso, e na maioria dos carros, você aproveitar os funcionários de carreira para isso. É muito importante, porque profissionaliza uma gestão. As pessoas, os prefeitos, têm que entender que eles vão passar, entendeu? Mas a administração ela tem que ter uma estrutura que funcione. Né? Inclusive, o professor Fernando começou falando da avaliação negativa da saúde, que também era na época da Luiziane. É um modelo. E o modelo da terceirização. É tão engraçado. Eu me lembro que eu acompanhava o Renato fazendo os debates, naquele tempo a gente participava dos debates, né? Faz 4 anos atrás, mas que saudade desses tempos, né? Em que o pessoal participava dos debates, e eu encontrava sempre com o Roberto Cláudio e tal. Luiziane terceirizou e tal, cresceu a terceirização do Roberto Cláudio. E ele mudou, era o IBGS e agora é o ISGH, que é quem contrata para a saúde e tudo mais. Então, às vezes você vai nos CAPs, tá certo? Como esse, já é até uma quarteirização, que é aquele pessoal RTA, né? Aquele documento que assina no final do mês, que não tem, que é autônomo, que não tem nenhuma estabilidade. Imagine um CAPS que você tem que acompanhar uma pessoa, tá certo? Que tem algum tipo de transtorno, que tem um tipo de tratamento. Essa compatibilidade basta, tá entendendo? Problema dos remédios também é por essas terceirizações. Não tem, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, tá? Mara, sobre a transparência, eu acho que eu já respondi naquela hora, né? A Wanda, sobre as regionais, eu também já respondi. E acho o seguinte, como eu disse, eu acho que as regionais, elas são importantes, eu acho que a gente teria que criar mais 2, porque as 6 assim são muito grandes, e elas têm que ter mais autonomia no sentido da participação popular, não de ser descolada, né? Vamos dizer, dar poder ao secretário regional, mas dar o poder ao povo, até porque fica mais próximo e fica mais fácil de governar. Fortaleza são várias fortalezas, você andar em Fortaleza, tá certo? Não é a mesma cidade, os bairros são muito diferentes, as realidades são bem diferentes, a gente tem que fazer esse sentido, né? E Joaquim, quem está coordenando o plano Fortaleza 2040 é o Odoro Santana, né, que é o pai do governador. O Odoro foi meu colega deputado estadual, né? Então eu tenho uma relação aberta com ele e tudo mais, né? Aí ele veio me falar do plano Fortaleza 2040 e tudo mais. Eu digo, beleza, Odoro, bacana esse plano Fortaleza 2040. Sabe qual é o problema? É o Fortaleza 2016, o Fortaleza 2017, que a prefeitura está acabando com a cidade. Será que a gente chega lá em 2040? Porque é óbvio, eu fui um dia para o Fortaleza 2040. A professora Clélia Monastério, algumas pessoas conhecem, uma pessoa maravilhosa, coordenou um debate sobre patrimônio histórico do meio ambiente. Eu fui lá, eu acabei com todos os asfaltos da cidade, eu arborizei toda a cidade, eu botei tudo em paralelepípedo, eu protegi todo o patrimônio histórico, eu botei tudo isso, como todo mundo que foi lá, projetou aquela bela cidade, tá entendendo, que a gente quer e tudo mais, né, para 2040. Enquanto isso, em 2016, tem uma lei de usucapião do solo, tem uma flexibilização do licenciamento, tem uma desarborização da cidade, tem uma destruição do patrimônio histórico. Está entendendo? Não comunica. Né? Não comunica. É como se dissesse assim, eu vou juntar pessoas bem bacanas da universidade, dos movimentos, para sonhar uma cidade bacana. E aí as pessoas vão fazendo isso, mas quem vai administrar a cidade, sabe quem é? É o capital imobiliário, viu? Tá certo? Que tem um escritório dentro lá da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que atua junto com a Secretaria de Infraestrutura, tá certo? Que faz a Fortaleza de 2016. Esse é o problema, entendeu? Desses debates, porque são debates que não são colados com a realidade nenhuma, entendeu? Inclusive, tem um conflito, até onde eu sei, com essa história da lei de usurpação do solo, porque a lei o pessoal da Fortaleza 2040 discorda, tá certo? Dessa proposta, dessa nova lei de usurpação do solo que está lá. Pelo menos foi isso que o próprio Eduardo me falou, nesse dia que nós conversamos lá, num dia que a CUT apresentou um documento para os candidatos a prefeito, né? Então é isso, é um belo documento, tem um bom levantamento da situação, mas honestamente, eu não consigo levar a sério.
Exatamente por causa disso, porque não tem nenhum rebatimento para a Fortaleza 2016. Nenhum. Estão dizendo que vão apresentar projetos de lei lá na Câmara. Vamos ver se viram mesmo. Estão dizendo que vão retirar de vez a votação da lei de ocupação do solo. Se isso acontecer, poderá ser essa aproximação. Aí eu terei queimado a minha língua, né? Mas é bom que eu queime minha língua e que eu esteja errada, não? Uma situação como essa. Bom, pessoal, vamos para o terceiro e último. Acho que nós vamos atender a todas as perguntas. Sem abusar aqui, eu posso pedir uma pouquinho d'água para mim? Claro. Eu acho muito bem garganta. Alguém está indo pegar? Obrigado, pessoal. Eu não vou pegar outro papel também, não. Bom, a gente tinha pedido para governabilidade na futura administração, seguiu o Fernando Henrique. A primeira pergunta. Joaquim, de novo, né? Só para atender todo mundo. Agora aqui tem vários anônimos. Alex, assessor técnico de resíduos sólidos da casa. Como romper a subserviência da prefeitura com grandes grupos econômicos do transporte, do setor imobiliário e da concessionária, a concessionária de coleta de lixo. Esse aqui é um anônimo. Quais são suas propostas em relação à saúde pública? Gostaria de saber quais são as suas propostas para aumentar as vagas de emprego. E, por último, qual a sua proposta para os 500 guardas formados? Os que foram, será que é os que foram concursados e ainda estão... Vamos aqui, né? Bom, vou começar pela Alex aqui exatamente pela ordem, né? Uma frasezinha bem batida, mas a gente tem que ficar dizendo ela, o Darcy Ribeiro dizer, às vezes você tem que ficar dizendo e repetindo o óbvio, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Então é muito difícil uma gestão que é financiada pelas empresas e pelos empresários do setor, tá certo? Que rompa essa subserviência, porque na verdade é uma associação mesmo, né? E são associados, né? Então, a gente até tem que pensar uma coisa, a gente pensou assim, não, vamos acabar com o financiamento empresarial que as campanhas vão ficar mais baratas. Balela. Agora são os próprios empresários que bancam, né? Você olha a prestação de contas do Roberto Cláudio é a segunda campanha mais cara do Brasil. Perde só para o Pedro Paulo no Rio de Janeiro. Já pensou? Mais caro do que campanhas de São Paulo. Né? Não, proporcionalmente é mais caro. Exatamente. Você coloca aqui essa situação. Então, é muito difícil você fazer isso nessa circunstância. Mas tem um outro lado, pessoal. Tem outra coisa também que, às vezes, assim, você fica pensando assim, puxa vida, como esse pessoal é sabujo, tá entendendo? Como é puxa-saco, né? Como precisa ficar, tá certo, homenageando o capital, como tem uma fascinação pelos milionários, né? Então muda-se o nome das praças. Uma praça, que era a Praça das Cores, tão bonito o nome, né? Ou que era a Praça do General Adolfo Correia, ou Praça do Hospital Militar, vira Praça da Atitude, um dos donos da cidade. Tá? A outra, que era a Praça Portugal, vai ser Praça Energias Brancas. Então tem uma coisa, tá dizendo, de uma reverência, sabe? De uma reverência. Então, eu digo assim, eu tenho muito orgulho, sabe? Não por ideia minha, mas pela ideia do pessoal da própria comunidade, de ter colocado 2 ruas lá no São Cristóvão com o nome dos 2 meninos que foram assassinados lá na Chacina de Messejana. Tá certo? E aí foge com essa ideia de ficar homenageando, né, a Casa Grande o tempo todo. Então, eu acho que isso aí é algo que a gente tem que mudar. E eu acho que o trabalho que vocês fazem lá com relação à história
O lixo era muito importante no sentido de desvendar isso, desvendar essa história, entendeu? As pessoas não sabem o que está acontecendo, a gente precisa desvendar isso. E precisa dar cidadania a esse segmento, né? Esse segmento que pode ter uma importância muito grande com relação a isso. Na questão da saúde pública, não veio o nome, mas, assim, a gente procurou debater muito com o pessoal da área de saúde, né? É uma área que eu sempre preciso aprender, né? E aí a gente trabalha com a ideia dos determinantes sociais da saúde. Ou seja, você pensar a saúde não do ponto de vista unicamente da ausência de doença, né? Mas pensar a saúde como qualidade de vida, né? Então, dá um pequeno exemplo que eu citei lá na Escola Vila e vou citar aqui também. Sábado, da semana passada, nós estivemos na Vila Velha, no local que eles chamam de favela, que é quase chegando no Rio Ceará. Lá na comunidade, o esgoto corre a céu aberto. Como várias comunidades, se você for lá também, lá para o São Miguel, você vê essa mesma situação. Mas lá tem uma demanda, lá tem um movimento. Há 20 anos que eles reivindicam o saneamento básico, o esgotamento sanitário. Tá? Então, ali você pode ter um posto de saúde, mas aquelas crianças lá que ficam chapinhando ali dentro daquela água servida, vão ser agradecer depois que voltam no posto de saúde. Então, você pensar que uma cidade como Fortaleza, olha que grave, algo em torno de 48% da população não tem acesso à rede de esgoto. Do ponto de vista do abastecimento de água, está até bem, mas do esgoto está níveis de idade média, está entendendo? E a prefeitura aprova um plano aonde a perspectiva de terminar, de universalizar a rede de esgoto é no ano de 2033, você pensa assim, não é prioridade? Não é sério isso, né? Então, quer dizer, a prefeitura prefere fazer um novo JF. Há uma crítica muito grande do pessoal da saúde pública com relação a isso. Tá? Acho, inclusive, que essa parte dos hospitais de alta complexidade deve ser do Estado e da União. E que o município deve ser atenção básica, entendeu? Que aí vai posto de saúde, que vai as UPAs, que vai a saúde da família, que praticamente foi desmontada nesse governo. Então, esses dados, eles estão colocados no nosso programa, não é, dessa forma. Então, inclusive, algumas questões que foram levantadas pela Mara, na área de saúde mental, dos CAPs e tudo mais, dos CAPs infantil, também estão contempladas. É bem grande. Depois aí, não sei quem perguntou, pode até dar uma olhada nisso aí. E eu conversei muito com o pessoal da área de saúde pública. Então, eles deram coisas tão interessantes, tá certo? Por exemplo, a questão que também foi debatida em uns momentos de um prontuário eletrônico, né? O sujeito vai no posto de saúde, tá certo? E ele vai se consultar, ali aquele prontuário devia ter uma rede, tá certo? Quando ele se acidenta e vai para o JF, puxa o prontuário dele e sabe quais são os agravos que ele tem, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui eu estou repetindo o que o médico dessa área me disse. Se ele tem um problema de asma, ele não pode tomar determinados medicamentos, né? No momento da operação, né? Da anestesia. Então, são questões que podem ser adotadas, né? Que são simples e que começam exatamente com as unidades, né? De atendimento básico, né? Que é o foco do nosso programa de governo para a área de saúde, né? Estou correndo aqui, tá? Com relação às vagas, aos guardas formados, né? Os guardas formados é o pessoal que passou no último concurso, é isso? Está aí a pergunta? Quem fez a pergunta? Pronto. Em relação aos guardas que ficaram na segunda turma e fizeram curso de formação e ainda não foram nomeados. Pronto. Tá. Então, eu acho que numa perspectiva que a gente tem de uma guarda municipal que atue na defesa dos direitos de forma desarmada, tá certo? Se as pessoas já fizeram concurso, já fizeram curso, tem que ser chamadas, evidentemente. Não, essa é uma questão assim de justiça, né? Até de uma expectativa de direito de quem se preparou para isso. Então, isso aí é uma gestão
Isso serve, deverá servir para qualquer servidor público. O guarda municipal é um servidor público que tem seus direitos e tudo mais. E eu iria mais além, entendeu? Na questão da guarda. A gente tem que mudar o regimento da guarda. O regimento da guarda, ele é hierarquizado. O regimento da guarda é militarizado. Ele cria uma situação de muita opressão e muito assédio moral em cima do guarda municipal. A gente tem que inverter essa lógica, entender a guarda como uma guarda civil, né? E não como uma guarda militar, e não como uma polícia municipal. Não é esse, no nosso entendimento, o papel da guarda, né? E a parte, para mim, que é sempre mais difícil, né, Fernando, é a parte do emprego, né? Quer dizer, como é que você trabalha isso numa cidade como Fortaleza, né? Uma cidade que tem desemprego, você já leu isso, que tem a informalidade, né? Em torno de 50% mais ou menos essa questão, né? E me ocorre alguns dados que eu acho que são importantes a gente colocar. Primeiro, assim, até aproveitando que o Alex está aqui, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Essa atividade da reciclagem, tá certo? Das cooperativas, das associações de catadores, dentro da perspectiva da socioeconomia solidária, é algo muito interessante de você pensar, não é? Porque é um segmento que poderia ter uma participação importante, que poderia, evidentemente, que a prefeitura teria que dar um aporte, foi uma das coisas que a gente fez, um debate que a gente fez lá na Câmara com relação às experiências, que é outro ponto que eu vou falar, tá certo? Que dá um aporte do ponto de vista da gestão, né? Ou seja, as pessoas ali, naquela situação, quem estava falando ali um pouco antes da gente conversar sobre esse assunto, dizia exatamente isso. Essas pessoas precisam, né? Alguns vão ser trabalhadores, a Soraya, alguns vão ser trabalhadores mesmo, outros vão ter uma capacidade gerencial, mas é para isso mesmo que existem as cooperativas, né? Você pode trabalhar na perspectiva desses cooperados, né? E às vezes isso pode ser simples. Você fornecer caminhões, tá certo? Você associar os ecopontos, né? As associações e cooperativas, isso poderá melhorar a qualidade do emprego de uma parte da população. A outra questão que eu vejo na cidade, e tem um conflito, né? Um conflito com algumas áreas da cidade, com o direito de vir e tudo mais, né? Que até o nosso amigo, não sei se vocês viram no Povo hoje, o Ponce de Leão, Rodrigo Ponce de Leão, né? Ele fala hoje sobre a questão das feiras de Fortaleza, né? As feiras feira sempre foi na rua, né? Feira sempre foi em praça. Então, o que você tem que ter é uma regulamentação, entendeu? Com relação a isso, né? O apoio, a gente tem uma pessoa como era o Fernandes que tem muita relação com a gente, né? E tudo mais. E você tem uma economia importante hoje em Fortaleza, né? De confecção popular, tá? Que o pessoal chama dos bairros de facção, né? Que é a confecção, né? Então, por exemplo, quem vai para futebol, né? Quem vai para futebol vê que, né, nos estados você tem uma cordinha, né, com as camisas dos times. Aquelas camisas não são licenciadas, nem pelo Fortaleza, nem pelo Ceará, não. Elas são feitas, tá certo, nesses bairros e tudo mais. E você tem essas feiras que, inclusive, atraem gente de fora para cá. Então, isso é algo que você pode ordenar, que você pode regulamentar, tá certo? E talvez o desafio maior seja a formalidade, né? Como é que você vai formalizar isso? Porque a informalidade é uma criatividade, mas, por outro lado, está fora do sistema penitenciário, né? Então, é uma situação também de muita dificuldade. Mas você tem coisas criativas que podem acontecer, né? Por exemplo, na questão do próprio turismo, um turismo voltado para o nosso patrimônio histórico, um resgate maior do nosso centro da cidade, um turismo voltado para a questão ambiental, os nossos rios, o passeio dos nossos rios, são tão desprezados isso, eu fico impressionado com isso. Às vezes a gente viaja para outros locais, às vezes você quer fazer um passeio, aquela aula e tudo mais, nessa perspectiva de socioeconomia solidária, e acho que uma questão que talvez pudesse ter um desenvolvimento maior aqui em Fortaleza, em função, inclusive, da questão energética e climática, é a questão da solarização. As pessoas dizem, não, é muito caro. É muito caro porque não tem escala ainda, entendeu? Quando você tem mais escala, você barateia. Ó. E a gente andou fazendo uns cálculos com relação a isso. Tá? O Alexandre Costa, que é professor da UES, que é físico,
Ele instalou na casa dele, tá? E ele faz os cálculos. Ele está em torno de 8 mil a instalação de painéis solares para uma família média, de 4, 5 pessoas. O tempo útil é 30 anos, em 6, 7 anos está pago. Né? Aquele investimento está pago. Né? Então você tem um período grande e você tem uma economia brutal de conta de luz. Você tem uma economia de conta de luz que você começa a se desfazer desse absurdo que é você ter termoelétrica aqui no Ceará, movida a carvão mineral, tá certo? Aumentando o aquecimento global, consumindo igual a 500 mil pessoas. Então, você pode ter uma socioeconomia ecológica solidária na cidade de Fortaleza, né? E aí eu vou chamar, né, caso não chegue a prefeitura, né, chamar o pessoal da economia ecológica para debater, tá certo, esses novos empregos ligados, tá certo, a uma economia que seja uma economia verde. Então, eu acho que tem muito aí, e o povo de Fortaleza é muito criativo, né? Porque eu acho que essa coisa do comércio e tudo mais e tal, então, se você der esse suporte, se você der esse apoio, se você criar linhas de financiamento popular para esses segmentos podem se desenvolver e melhorar muito a situação do desemprego. Bom, Eu pergunto ao professor Fernando se há necessidade, pergunto ao candidato se quer fazer alguma consideração, fechar. Assim, pode 1 minuto. bom, se até às 9 ainda tem 25 minutos. Estou brincando, pessoal, estou brincando. Até porque a gente tem uma festa no pessoal agora. Pode fechar um pouco, né? Suas considerações. Não, eu agradeço, né? Lamento o fato de que nós não tivemos aqui o Gonzaga, né? Acho que até eu brinquei com o pessoal, seria uma conversa de primos, né? Não somos irmãos, mas somos primos, né? Já estivemos juntos em outra campanha, ter aqui o PSTU ao lado. E queria, assim, colocar para vocês, tá certo? Um debate que permitam aqui no final, tá certo? Que é um debate sobre o voto útil, né? Está tendo uma pressão em cima da gente, né? E aí eu acho que o voto útil é um voto consciente, tá? O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que uma eleição em 2 turnos, ela nos permite, no primeiro turno, a liberdade de votar com a candidatura que melhor, vamos dizer, represente aquilo que nós pensamos, independente de ser outra pessoa. Estou falando aqui absolutamente só em tese mesmo, né? E o segundo turno é um momento que você pode ou não pode votar, né? Às vezes você pode encontrar um voto contra alguém, não é? Como aconteceu, por exemplo, nas eleições passadas, muitos votamos assim, né? Então, o que é que eu peço para vocês, né? Primeiro, acessem o nosso programa, né? Vejam o que é que ele está aí, né? E aqueles e aquelas que efetivamente acham que essa nossa candidatura, ela pode ser importante, tá certo? Não só para o debate, mas para a disputa, que a gente possa se engajar. Porque esse é um momento que eu não tenho na TV. As TVs fizeram um acordo de não nos chamar, nem a mim, nem a Gonzaga. Né? Poderiam chamar. Ah, porque mais de 6 o estúdio não comporta. Conversa. Eles fizeram 4 prefeitos, 4 vice-prefeitos. Vice-prefeitos? Eles poderiam ter feito 4 prefeitos e 4 prefeitos. Né? As televisões fizeram isso. 2 televisões fizeram isso. Fizeram prefeito, fizeram vice-prefeito. Né? Que poderiam ter feito, tá certo, essas duas edições. Então a gente não tem. O tempo da televisão nosso é curtíssimo. Né? Então, a gente precisa muito desse engajamento. E uma última fala aqui. Eu estou terminando o meu mandato de vereador. Tá? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu não comecei como vereador, comecei como deputado estadual. A minha experiência de vereador, ela foi agora, né? De 2008 para cá. E é uma experiência fantástica, digo isso para vocês. Tá? Muito rapidamente aqui, eu vejo que as pessoas estão ainda prestando atenção a mim, então eu vou aproveitar para falar um pouco disso. Tá? Deputado estadual, deputado federal, fui 4 anos deputado federal. É muito interessante. Você debate os grandes temas nacionais, você conhece pessoas assim muito bacanas, você participa de grandes questões. Eu tive, vamos dizer, a oportunidade de ser relator da CPI da Terra, que
discutiu a questão agrária no país. Eu visitei esse Brasil, a gente saiu com uma publicação, com uma série de propostas e tudo mais. Mas eu não consegui deixar nenhum legado do ponto de vista de projetos de lei. Deputado estadual. A nossa organização federativa, me permita aqui de novo um pouquinho professor de direito, ela é uma situação diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, os estados têm autonomia. Aqui não, o estado tem o que eles chamam de competência residual ou remanescente. Você tem uma união que tem uma soma muito grande de atribuições e competências. Você tem um município que tem um interesse local e o que sobra para os estados. Tá? Tem alguns, inclusive, que defendem o fim dos estados. Seria só municípios e união. Tá? O município, não. Eu assim, digo para vocês, virei municipalista depois de vereador. Tá? Porque é no município, né, que estão as coisas mais próximas da vida das pessoas. Tá? E tem aquela fase do Olifério que é muito interessante. Quem entender a luta de classe, entenda como se organiza o município. O solo urbano, transporte, o lixo, mas o solo urbano, né, é ali onde estão, vamos dizer, essa disputa, tá certo? De classes, está muito na questão da moradia, do meio ambiente, do patrimônio, né, e tudo mais. Então, o mandato de vereador é um mandato que eu acho que pode ser uma trincheira importante na defesa desse interesse. Então, o meu apelo é que vocês também olhem para as nossas candidaturas à Câmara Municipal. Tá? É que eu seja melhor que ninguém não, mas aí, eu terminando esse meu mandato, me elegendo ou não prefeito, eu não serei mais vereador, né, a gente precisa ter gente lá para poder fazer pelo menos a barreira, para poder provocar um debate, para trazer os temas que estão colocados, né? Acho que a gente teve uma experiência importante no orçamento de criança, não foi, Mário? Porque a gente junta as duas coisas. Claro que não foi o vereador e eu lá, foi o movimento social que veio, mas a gente teve aquele espaço, né? A Ângela também teve presente, que a gente conseguiu garantir isso, né? Essa experiência que a gente está tendo já há algum tempo, né? Sara e Rafael, com relação à história de uso e ocupação do solo, os debates que a gente faz. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? Para isso olhar também da importância, né, para a eleição, né, da Câmara Municipal. A gente, às vezes, fica tudo muito voltado para a eleição majoritária e a gente esquece, tá certo, o parlamento, né? E nós temos, me permitam dizer, a nossa chapa, né, já que eu estou falando aqui em nome do pessoal de receber, a nossa chapa tem excelentes candidatos e candidatas à Câmara Municipal, que certamente, em se elegendo, farão mandatos muito importantes para a cidade de Fortaleza. Então, eu queria colocar isso, né, por uma necessidade. Se vocês, como talvez seja o meu caso, tenham vontade de votar em mais de um, entendeu? Que não é possível, né? Aí pode votar na legenda, que é 50. Tá? E aí vota 50 para vereador e 50 para prefeito, para a gente ter essa legenda. Então, o nosso desafio vai ser esse, a gente alcançar o quociente eleitoral, tá certo? Para poder manter ou ampliar a nossa participação na Câmara. Estou falando isso porque eu acho que isso é uma questão importante também para vocês, né, como eleitores, apreciarem, né? Por último, agradecer a Ângela, agradecer a Fernando, agradecer a Mara, né, que foram os que abriram aqui esse debate, né, por essa possibilidade dessa conversa, né, que a gente teve, e agradecer a cada um e a cada um de vocês que estão aqui até agora, numa sexta-feira à noite, tá? Mas aí depois podem ir com o pessoal para uma festinha, vai ser bem bacana lá. Então aí dá uma desapilada, né? A Luísa já está toda prontinha ali, né? Para ir, tá certo? Então a gente vai para lá. E também a quem assistiu a gente pela internet, né? A gente pela internet. Aliás, hoje, né, você vê como é que são as coisas, é engraçado, né? Hoje a gente estava fazendo esse debate e estava passando também a entrevista que eu dei na TV Assembleia no mesmo horário, né? Então estava duplicado hoje, né? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de cada um e cada um de vocês.